Prezados irmãos, hoje nós vamos ter um dia a dia com Deus muito especial. E eu quero começá-lo lendo um escrito publicado pelo pastor norte-americano John MacArthur, que é uma das maiores referências do mundo. Preste atenção no que MacArthur escreveu. Muitos dos esforços da igreja nos últimos anos têm sido desperdiçados tentando confrontar tendências antifamília, tais como o aborto ou a homossexualidade, por meio apenas de esforços legislativos. Reforma não é a resposta para uma cultura como a nossa. Redenção é o que é necessário. Isso ocorre no âmbito do indivíduo e não no da sociedade. A igreja precisa voltar à verdadeira tarefa para a qual fomos chamados: evangelizar os perdidos. Somente quando multidões de indivíduos em nossa sociedade se voltarem para Cristo é que a sociedade em si experimentará qualquer transformação significativa. Por que eu estou dizendo isso? Isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo neste exato momento. É lógico que eu não vou culpar ninguém por estar envolvido com as questões políticas e das últimas eleições. Porque se trata de algo histórico, é algo de uma relevância e de uma proporção jamais vista em toda a nossa nação. Como é então que eu posso fazer um julgamento sobre alguém que está ansioso, temeroso, ou que quis ir às ruas protestar, ou que está cheio de dúvida e de confusão? Nós não temos condição de mensurar a proporção do que está acontecendo. Logo, as reações são as mais variadas possível. Por isso, não julgue as pessoas. É como se estivesse ocorrendo um terremoto na cidade e você criticando alguém porque está com medo, ou porque fugiu de casa, ou dizer para ele: você não tem fé, você não acredita em Deus. Mas qual a última vez que nós tivemos um terremoto aqui no nosso país? Então, é algo de uma proporção, é algo muito singular. Então, não dá para prever as reações e nem julgar as pessoas por ter reações. De fato, é algo de uma proporção descomunal. Por isso, é compreensível todo tipo de reação. E, ao longo do tempo, nós vamos perceber quem errou, quem não errou, quem excedeu, quem não excedeu, e tirar lições proveitosas disso. Falhos e pecadores como nós somos, é óbvio que em uma situação inusitada desse tamanho, nós vamos cometer erros. Mas isso serve também, usando esse escrito de John MacArthur, para nós colocarmos nossos pés no chão e nós voltarmos e entendermos qual é a nossa principal tarefa. É a pregação do Evangelho. Porque o problema do homem não é físico, político, não é social, é espiritual. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não importa qual governo for estabelecido sobre essa gente, não vai mudar o estado eterno delas. Elas estão condenadas, elas estão debaixo do juízo divino, e a menos que sejam alcançadas pelo Redentor Salvador Jesus Cristo, estão condenadas. Por isso eu quero usar esse vídeo para trazer você de volta para o foco, que é a pregação do Evangelho, que é a expansão do reino de Deus. Há um vírus que infectou toda a humanidade, que sobrepuja em muito o HIV, o Covid-19 ou todas as outras espécies de vírus já vistas, que tem um efeito apenas físico, que tira apenas a vida do corpo. É o pecado, que é um vírus que vai para além dessa vida, que mata a alma, que tem reflexos na eternidade, que vai condenar o homem ao lago de fogo pelos séculos dos séculos. Esse é o pior vírus. E o antídoto está nessa embaixadora de Deus, que é a igreja, como um corpo coletivo, ou com o cristão, que são indivíduos, que sou eu e é você. E eu quero começar falando do Evangelho, pregando o Evangelho para você. Você que está aflito, ansioso,
em virtude de tudo que está acontecendo, e cheio de temores quanto a perder ou ganhar, situações que vão da sua financeira, a sua saúde física e tudo o processo que envolve essas circunstâncias. Mas talvez você que me ouve, apesar de apreciar os vídeos, de congregar em uma igreja, talvez você mesmo ainda não seja salvo, convertido de verdade. Não nasceu de novo, seja apenas um religioso, por mais bem intencionado que seja. E se isso não aconteceu com você, caro ouvinte, caro leitor, caro frequentador dos cultos, o seu maior problema não é o resultado dessas eleições. O seu maior problema não é a situação financeira ou o sistema de saúde ou qualquer outra coisa de valor físico. O seu maior problema é espiritual. Você está nessa situação que se encontra o pecador, debaixo de uma sentença de juízo, debaixo de condenação. E o que te aguarda sem Cristo ou sem a conversão verdadeira é o julgamento eterno, é a condenação eterna para o lago de fogo. Portanto, por essa razão, eu quero que você faça uma avaliação da sua vida e eu quero convidar você agora a se lançar aos pés do Salvador e do Senhor. Essa é a sua única esperança. Talvez você sempre olhou para Cristo como um milagroeiro, um abençoador, aquele que pode solucionar os seus problemas, que pode curar as suas enfermidades, que pode te trazer conforto, alívio e paz. Mas nunca olhou para Cristo de verdade como Salvador, como seu Redentor, como aquele que pode perdoar os seus pecados e te dar vida eterna. Queridos, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Isso envolve você. Você foi concebido num ventre de pecado e você quebrou toda a lei de Deus, querendo fazer o bem. Você não fez outra coisa a não ser o mal. Você violou a lei moral de Deus, cobiçou a mulher, o homem do próximo. Você se irou contra o seu próximo, tornando-se assim um assassino. Você tomou o nome de Deus em vão, você não guardou o dia do Senhor, você fez ídolos para si no seu coração, você disse falso testemunho várias vezes, você violou a lei de Deus. Isso te fez um transgressor e fez você estar em dívida com o Senhor, de maneira que essa dívida não pode ser paga, e ela vai ser paga com Deus punindo você, lançando você no inferno. E quando você olha para você, os seus atos de bondade não podem te garantir o perdão nem a redenção. Os seus atos são como trapos de imundícia, como diz as Escrituras. Obras de caridade, obras de social, obras religiosas, nada disso pode garantir a salvação, porque em Efésios 2:6 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. De modo que você, diante da sua situação e diante do trono de Deus, está completamente condenado. Qual a única saída? Cristo. Cristo. Vendo o estado da humanidade como se encontrava, o Senhor envia o seu Filho para se tornar homem e se identificar como um de nós. E para que, sendo homem, morresse na cruz de forma substitutiva, levando sobre ele nossas culpas, nosso pecado. A culpa pelo pecado que trazia condenação, Cristo carregou sobre ele ao se fazer homem, ao ser pregado na cruz. E ao carregar os pecados, carregou a culpa. E ao carregar a culpa, teve que pagar, e a punição foi morrer na cruz, recebendo sobre ele a ira de Deus. Ele não morreu pelos pecados dele, mas pelos nossos, que ele levou sobre ele. E agora ele pede que, ao ser oferecido esse sacrifício substitutivo, que nos arrependamos dos pecados e creiamos no seu nome. É isso que você que está me ouvindo precisa fazer. Tá, eu sei que você tem outras necessidades. Talvez eu estou falando com um homem ou mulher que está sofrendo depressão, violência doméstica, miséria, desemprego, que está com crises que eu não sei mensurar, mas qual delas é maior
do que a sua crise espiritual? Qual dessas necessidades suplanta, sobrepuja a sua necessidade de vida eterna, de perdão? E daí que você sofre e tem problemas? Cedo ou tarde isso vai acabar. É só uma curta vida. Agora, o problema do pecado não acaba com a morte. Não acaba. Pelo contrário, aí é que ele começa, com a condenação no lago de fogo. Então, deixa um pouco as preocupações com o sofrimento terreno natural que todo homem na face da terra passa e vai passar. Esqueça. Olhe para o seu coração. Trate da sua alma. Pode ser o último vídeo que você assiste, o último sermão que você ouve, o seu último dia de vida. E o que vai importar é se você se converteu verdadeiramente ou não, se morreu com Cristo ou sem Cristo, se vai herdar a vida eterna ou a condenação eterna. E o que você deve fazer? Se arrependa dos seus pecados. Reconheça que é um pecador. Vá aos pés de Cristo e os confesse. Diga, eu não fiz outra coisa em toda essa vida a não ser pecar. Me perdoe, eu me arrependo. Confesse-os. Confesse-os e peça para o Espírito Santo. Verbalizar, Espírito Santo, é fácil, mas eu quero sentir nas profundezas do meu coração o arrependimento que só você, Espírito Santo, pode trazer. Porque ele, quando vier, o Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, fé. Arrependimento e fé. Fé carrega aqui o princípio de confiança. É dizer, eu estou perdido. Não há méritos em mim que me confiram o perdão, que me dê crédito, ou que me faça ser aceito por ti. Mas eu me fio nos méritos de Cristo. Eu confio não no que eu fiz, mas no que Cristo fez, morrendo em meu lugar por amor, me substituindo, pagando a minha dívida ao se fazer homem, morrendo, ressuscitando. E nisso eu descanso, eu apoio a minha fé, a minha confiança e a minha esperança. Se você fizer isso, você é salvo agora, com esse simples, pequeno, curto vídeo. Você é salvo hoje, agora, reconhecendo os seus pecados, os confessando, os abandonando e lançando toda a sua esperança, não em si e nas suas obras, mas em Cristo e na sua obra perfeita na cruz. Então você é salvo. A segunda coisa é que, se você ouviu esse vídeo e já é salvo, já é, ou se você acabou de ser salvo, a sua grande missão agora é espalhar essa salvação para os 4 cantos dessa terra, através de mensagens do celular escrita, através de mensagens de áudio pelo celular, links de vídeos, através de presentear pecadores com bíblias na linguagem de hoje, ou novos testamentos, folhetos, livros, intercedendo e tendo uma lista com dezenas, centenas de pessoas que você ore de dia e de noite, pedindo que Deus as salve. Entrando talvez no meio dessas manifestações que estão aglomeradas de pessoas reivindicando causas justas e direitos garantidos pela Constituição, mas mostrando a eles que a grande necessidade deles, acima de uma reforma política ou do cumprimento da Constituição, que é justo, a salvação das suas almas. O santo sacro Evangelho de Cristo. Use essa situação de fragilidade, de comoção nacional, de desgosto, de frustração com a política, com os homens, para dizer, eu vou te apresentar alguém cuja a pessoa você jamais vai se frustrar, se decepcionar. É Cristo o Salvador, que não é como um príncipe, como os homens que falham e que são mortais. O Deus triuno, que por amor a essa raça caída, enviou seu Filho para morrer. Apresente a salvação. E como você evangeliza? Criação, queda e redenção. Mostre como o mundo foi criado e como o homem foi criado. Mostre a queda e os efeitos da queda e o que aconteceu. E mostre a solução. Cristo e este crucificado. E termine chamando essas pessoas ao arrependimento e à fé. Irmãos, então essa é a missão da igreja. Resgate essa missão a partir de agora. Enquanto nós estamos aqui, multidões estão indo para o inferno. Quantas pessoas não morreram ontem? Quantas pessoas não morrerão hoje? Quantas pessoas não morrerão amanhã? E centenas e dezenas e milhares e milhões
E quantas destas não estão indo ao inferno sem sequer ter ouvido uma vez só o Evangelho? Estamos utilizando nossas forças, nossos recursos, tantos que nós temos hoje, mídias sociais, tantas plataformas que conectam os homens do mundo inteiro, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, quantos recursos financeiros nós temos hoje, muito mais que nossos antigos do passado, quanta liberdade nós desfrutamos, quantas oportunidades, quantos amigos, quanta gente, e quão pouco temos pregado a preciosa mensagem. Bote nos seus status frases evangelísticas, textos evangelísticos, faça áudios evangelísticos, publique artigos evangelísticos, dê telefonema evangelísticos, faça visitas evangelísticas, seja um obcecado pelo evangelho, se torne a mensagem do evangelho ambulante, camisas escritas, de alguma forma. Pregue o evangelho, porque Paulo dizia, faço de tudo para com todos, para ver se de algum modo salvo alguns. Falando a Timóteo, pregue, quer em tempo ou não, quer oportuno ou não, insta, redargue, repreenda, exorte com toda longanimidade e paciência. Pregue, irmãos, essa é a tarefa, seja o intercessor. A partir de hoje, como Jesus disse a Pedro, deixa as redes, Pedro, a partir de agora, serás um pescador de alma. Seja um pescador de alma. Se você não tem o sentimento e só está debaixo da mensagem, eu ouvi uma ordem do pastor, mas não tem algo no meu coração. Ore a Deus e diga, Senhor, me faz um pescador de almas, me faz ter paixão pelas almas, muda meu foco, Senhor. Chega de pensar só em dinheiro, em empreender, em recursos, em política, no meu bem-estar social, no meu conforto, ou nas garantias que governo A e B poderiam me dar, e caprichos e confortos. Não! Provento com o meu conforto, eu quero a salvação dos perdidos. Eu quero ser uma agência salvadora, missionária, evangelizadora. Essa é a grande necessidade do mundo, e essa é a maior maneira pela qual Deus é glorificado, porque essa é a nossa finalidade, a razão da nossa existência, e para isso fomos criados, para louvor da sua glória. E não há nada que glorifique mais a Deus do que pecadores se converterem e renderem glória a Ele. Se você gostou dessa mensagem, dá o like aí, meu irmão, compartilha, espalha, porque é uma mensagem evangelística. Faz essa mensagem viralizar, porque é uma mensagem salvadora. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Amém? Eu espero que através do Evangelho, você que não é salvo, seja salvo hoje e agora pelo poder de Cristo. E você que já é salvo, seja agora um missionário, um evangelista, um agente evangelizador. Venceremos com os joelhos dobrados e com uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e proclamando a boa nova, a boa notícia, que há esperança, e não está no Congresso, não está em Brasília, mas está em um homem que 2000 anos atrás morreu e venceu a morte, ressuscitando dos mortos, dando àqueles que creem salvação e vida eterna. Deus abençoe, tenha um bom dia.